Essa aula a respeito de princípios constitucionais no novo CPC foi escolhida para ser uma aula introdutória de um curso de processo à luz do novo Código, porque, de fato, constitucionalizar o novo CPC foi um dos objetivos da elaboração de um novo Código. Quer dizer, além de se criar um processo civil mais célere, mais simples, né, que não fosse o centro das atenções dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, além de se ter o objetivo de modernizar o processo, adaptando esse instrumento à realidade dos nossos dias, por exemplo, criando mais instrumentos para resolver questões repetitivas, questões de massa, né, como foi o incidente de resolução de demandas repetitivas, e aprimorando aqueles que já existiam, como é o caso dos recursos repetitivos. Além disso, se teve em mente criar um Código de Processo Civil que fosse evidentemente parte de um ordenamento jurídico de que a Constituição Federal faz parte e que está no ápice, né, que está lá em cima e deve, digamos, orientar a compreensão de todas as outras normas, né, e todas as outras normas já devem ser concebidas, né, de início, de forma harmônica com a Constituição Federal. Então, de fato, é interessante que se faça uma análise das novidades trazidas pelo Código de 2015 à luz da Constituição, né, à luz desse objetivo que foi o de todas as comissões, no sentido de concretizar, no sentido de dar vida aos princípios constitucionais. Eu acho que o primeiro deles, um dos mais importantes, é o princípio da ampla defesa. É um princípio de natureza política, tem tudo a ver com o Estado democrático, né? E é um princípio que foi muito valorizado pelo novo Código. Obviamente, o dispositivo que mais evidentemente trata desse princípio é o tal do artigo 10. Esse artigo 10 determina que haja contraditório toda vez que o juiz se manifestar sobre alguma questão, ainda que essa questão seja de ordem pública. Quer dizer, ainda que aquela matéria sobre a qual o juiz vá se manifestar seja daquelas que ele pode conhecer de ofício. Sim, permanece esse fenômeno, né? Permanece a possibilidade de o juiz conhecer de alguma matéria sem que haja provocação das partes. Mas antes de, por exemplo, extinguir o processo em função daquela matéria, que pode ser litispendência, coisa julgada, ele deve proporcionar às partes a oportunidade para que elas se manifestem, né? Essa era uma discussão que, à luz do Código de 73, era doutrinária. Muita gente já dizia, no plano da doutrina, que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, o contraditório não ficaria dispensado. E agora a lei resolve esse problema de uma forma definitiva, porque no artigo 10 isso está dito de forma expressa, explícita e não deixa margem de dúvida, né? No artigo 933, é muito interessante que esse princípio, na verdade, se reflete no âmbito dos tribunais. Esse dispositivo e o anterior também, ambos falam dos poderes do relator. Então, o artigo 933 é um artigo super interessante que prestigia de uma maneira extremamente visível o princípio do contraditório também. Porque diz que o relator, se constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada no primeiro grau, que deva ser considerada no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Né? Veja que essa é uma inovação, né? Algo de que alguns autores já cogitavam e agora está na lei. E aí tem os dois parágrafos que falam sobre variações a respeito dessa hipótese. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, este será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz, etc, etc. Enfim, são nos incisos, nos parágrafos 1º e 2º, tem-se variações, né, e que geram, evidentemente, consequências apenas procedimentais, variações sobre essa possibilidade de se constatar a ocorrência de fato superveniente, quer dizer, algo que aconteceu depois a respeito do qual as partes não falaram, e a ocorrência de matéria de ordem pública que vai influir no julgamento do recurso, né? Tem-se também, e esse é um enfoque muito novo, muito interessante, a figura do amicus curiae, que foi encampada pelo novo Código de Processo Civil de uma maneira muito mais ampla do que era no Código de 73. Porque no Código de 2015 se permite que haja amicus curiae, que haja a intervenção do amicus curiae por vontade do próprio amicus curiae, que requer a sua participação no processo, ou por determinação do juízo, no primeiro grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, né? Até antes da
da entrada em vigor do novo Código, o amicus curiae era uma figura extremamente presente nos tribunais superiores. Agora, se o amicus curiae é aquele, pessoa física ou jurídica, associação, enfim, que pode levar ao juiz elementos para que ele possa decidir melhor, de fato não tem sentido nenhum limitar a presença do amicus curiae aos tribunais superiores, né? Porque os tribunais superiores têm que produzir, gerar uma decisão boa, de boa qualidade, assim como tem os desembargadores e os juízes de primeiro grau. Então, se a presença do amicus curiae é necessária, é útil para que o processo gere uma decisão rente à realidade, uma decisão levando em conta necessidades sociais, né, o ponto de vista do consumidor, o ponto de vista das instituições bancárias, imagine que seja uma ação em que se discutam juros, né? É claro que o consumidor tem que opinar através de suas associações e a FEBRABAN também, outra associação de bancos, etc. Então, se isso é útil, se isso é bom para gerar uma decisão de qualidade, é evidente que esse fulano, né, ou essa associação, ou essa figura jurídica, deve participar do processo desde o começo, né? E não só quando o processo chega nos tribunais superiores, até porque o processo pode nem chegar nos tribunais superiores. Não é todo o processo que gera recurso especial e que gera recurso extraordinário. Então, a figura do amicus curiae foi amplamente bem recebida pelo Código de 2015. E isso se encaixa no princípio da ampla defesa, no contraditório, porque os autores dizem, com muita razão, que o amicus curiae, na verdade, representa a possibilidade de haver um contraditório com a própria sociedade. Né? Não é aquele contraditório entre A e B, pequeno, é um contraditório macro, né? Necessário quando o juiz tem que decidir questões que interessam a sociedade como um todo, e não só a briga de direito de vizinhança entre a Maria e o João. E, finalmente, falando ainda do princípio da ampla defesa ou do contraditório, o que me parece a mim, pessoalmente, um progresso digno de nota, um progresso, assim, comparável aos grandes progressos que se tem feito nas legislações estrangeiras, é o artigo 489, parágrafo 1º, que fala do fundamento da sentença. Esse dispositivo, na verdade, acaba estabelecendo um standard mínimo para que se considere juridicamente existente a fundamentação da sentença. Quer dizer, se a fundamentação da sentença no sentido amplo, evidentemente, né? Sentença, acordo, decisão interlocutória de mérito, se essa fundamentação não obedecer a esses parâmetros mínimos, se considerará a decisão como não fundamentada. E por que isso tem a ver com o contraditório? Isso tem a ver com o contraditório porque esta é a forma de o juiz mostrar que dele participou. Quer dizer, quando se pensa e quando se diz na doutrina que o juiz também participa do contraditório, a primeira imagem que vem à mente é o juiz conversando com as partes. Mas não é só isso. O juiz participa do contraditório efetivamente quando se demonstra, e isso se faz através da fundamentação da sentença, que ele ouviu, sopesou, ponderou, levou em conta, valorou os elementos trazidos pelas partes ao processo, que são os elementos argumentativos, juridicamente, e os elementos de fato, né? Então, é claro que, vejam que interessante essa ponderação feita pela doutrina. O contraditório entre as partes só tem sentido se supõe um observador imparcial que está escutando o que as partes estão dizendo. Então, o contraditório que existe entre as partes não existe para que A escute o que B tem para dizer, e que para que B escute o que A tem para dizer. Não. O contraditório, na verdade, tem sentido, né, se supõe a existência de um terceiro, imparcial e neutro, que vai avaliar aquilo que as partes disseram, sopesar e ponderar e proferir uma decisão de mérito a partir daquilo que foi dito. E quando que o juiz, o desembargador e o ministro demonstram que a argumentação das partes foi ouvida, que os elementos trazidos pelas partes foram levados em conta? Na fundamentação, né? E é interessante que esse dispositivo tem até o parágrafo 4º, né, que diz que tem que ser levados em conta elementos de fato e de direito que seriam em si mesmo capazes de levar uma outra decisão diferente daquela que foi proferida, né? Sim, porque seria muito cômodo para o juiz proferir uma decisão escolhendo da argumentação das partes aqueles elementos que apoiam a conclusão a que ele quer chegar. Sim, isso ele tem que fazer, mas não só. Ele tem que também lançar os olhos sobre aqueles argumentos fortes e sérios que seriam capazes de levar a uma decisão diferente daquela que ele proferiu,
né? E analisar e dizer por que ele não adotou. Então, numa ação de cobrança, por exemplo, em que a instituição A está cobrando de B uma quantia X, né? E B diz, bom, tá certo, eu devo, né? Mas a teoria da imprevisão, que fez com que acontecesse X e Y no mundo dos fatos, gerou um desequilíbrio e, portanto, eu não tenho que pagar do jeito que está sendo cobrado. Ou não tenho que pagar nada, enfim, né? E o juiz decide e diz o seguinte, houve um contrato, o contrato venceu, a parte inadimplente tem que pagar, ponto. Isso não é uma fundamentação. Peraí, e a teoria da imprevisão? Que eu aleguei, juntei parecer, etc, etc. Essa teoria o juiz tem que abordar para afastar e dizer, no meu entender, não se aplica a teoria de previsão nesse caso, o fulano tem que pagar mesmo, porque o fato que ocorreu não foi ali a vontade dele, ou era previsível, enfim, né? E esse dispositivo, que às vezes causa certa dose de surpresa aos juízes, mas como? Então, é um dispositivo que já era, digamos, adotado mesmo antes de existir pelos bons juízes. Óbvio, né, que o juiz, quando fundamenta a sentença e decide no sentido X, se existe um argumento forte, né, quer dizer, eu digo argumento forte porque isso não quer dizer que o juiz seja obrigado a responder questionário. Como dizem alguns tribunais, né, quando são interpostos embargos de declaração meio abusivos, digamos, né, em que se pede que o juiz manifeste sobre... Não, o juiz tem que se manifestar sobre os elementos relevantes, né, os elementos capazes de dar uma direção à decisão de mérito, né, e não os elementos periféricos. Então, por isso que eu digo, no exemplo voltando àquele exemplo que eu dei, se está cobrando uma quantia, né, que o réu diz que não tem que pagar por causa da teoria da imprevisão, se o juiz acha que o réu tem que pagar, ele precisa abordar os argumentos que levam à necessidade de que o réu pague, de que seja condenado, a existência de um contrato, etc, etc, e abordar a teoria da imprevisão para afastar, né? São elementos capazes de influir decisivamente no teor da sentença de mérito, né? Que ela seja dada no sentido X ou no sentido Y. Então, esse dispositivo é muito interessante e não deve assustar os magistrados, porque, na verdade, um bom magistrado sempre decidiu assim, mesmo antes da existência do código, né? E é muito interessante esse dispositivo também, por todas as razões do mundo, mas principalmente por essas duas, né? Essa primeira que diz que o juiz tem que se manifestar também sobre os elementos que ele não escolheu como base da sua decisão. Esse dispositivo reconhece que o juiz cria direito. Quer dizer, essa é uma ideia muito, muito discutida, né? Quando se diz que o juiz cria direito, é evidente que se tem que precisar em que sentido e em que medida o juiz cria direito. E, obviamente, eu não estou fazendo essa afirmação no sentido de que o juiz decide de acordo com a sua própria consciência, decide de acordo com as suas próprias convicções, então ele cria um direito destacado, né, do sistema. Não. Ele cria um direito, ele cria uma parcela do direito até quando ele interpreta uma norma, né? Até quando o juiz diz se aquele dispositivo que faz alusão à palavra mãe, como sendo alguém que faz jus a certo benefício previdenciário, abrange a mãe adotiva, né, e abrange a mãe natural. Abrange as duas mães. Quando o juiz diz isso, ele está, numa certa medida, criando direito. Assim como ele estará criando direito quando ele diz que em determinada circunstância fática não foi respeitada a função social do contrato, não foi respeitada a função social da propriedade. É claro que nesses exemplos ele cria direito numa intensidade muito mais visível, né, do que quando ele diz que a palavra mãe está abrangendo as duas mães, a adotiva e a natural. Mas que há uma parcela de criatividade do judiciário na interpretação da lei, há. E há também uma parcela de criatividade ainda maior quando o juiz tem que decidir sem texto de lei que preveja especificamente uma solução para aquela disputa, para aquele problema que as partes colocaram sob os seus olhos, para que ele decida, né? Muitas vezes, e esses são os tais hard cases, né? Muitas vezes o juiz tem que decidir problemas que não foram pensados pelo legislador. Então ele tem que retirar elementos do próprio sistema, né? Analogia, princípios, doutrina, etc., para decidir aquela questão. E por isso é que nesses casos é que se fala que se está diante de casos difíceis, de hard cases, e que o grau de criatividade que o juiz exerce é imenso, né? Não são os casos do dia a dia, mas há casos sim em que isso acontece, né? Um exemplo interessante que se costuma dar, um exemplo verídico que aconteceu na França e na Flórida,
é que foi parar em juízo uma discussão a respeito de um determinado jogo que se dava com anões, né? Os anões eram a própria bola, que eram arremessados, né, em posição fetal, protegidos, com roupa, com capacete e tal. Então os anões eram arremessados e para ver quem chegava primeiro, qualquer coisa assim. Mas enfim, houve uma ação em que se discutia se esse jogo não ofendia de uma forma insuportável a dignidade humana. E, portanto, ele deveria ser proibido. E o mais interessante foi que, eu não sei exatamente se foi na França ou na Flórida, mas em algum desses locais houve uma manifestação dos próprios anões dizendo que eles queriam continuar com esse jogo. Porque eles, enfim, era o emprego que eles tinham, para eles era sempre difícil conseguir uma colocação no mercado de trabalho e eles não consideravam que era uma coisa perigosa porque eles iam muito protegidos, né, com capacete, com roupas grossas, etc, etc. Então vejam, quando há um caso assim para que o judiciário decida, ele vai procurar a solução aonde? No Código do Consumidor, no Código Civil? Não tem, né? É claro que o legislador não pensou num caso especialíssimo como esse. E, no entanto, o juiz tem que decidir. Não existe o non-liquid, né? Então ele vai exercer, óbvia e evidentemente, um grau muito grande de criatividade. E quanto maior for o grau de criatividade que o judiciário tiver que decidir para resolver os casos que lhes são submetidos à apreciação, mais importante vai ser toda essa proposta de precedentes que faz o código, de que eu vou falar no finalzinho dessa exposição, né? Mas por que eu digo que já nesse dispositivo se percebe que há por detrás, né, desse artigo a consciência de que o juiz cria direito, né? E porque se diz o seguinte: se for seguido, se for respeitado, se servir de base à decisão um precedente ou jurisprudência, etc, etc, o juiz tem que explicar por que ele está considerando que aquele caso que ele tem que decidir apresenta semelhança suficiente com o precedente ou com a jurisprudência dominante, etc, a ponto de esses elementos poderem servir de base à decisão. E da mesma forma, o contrário, né? Se há um precedente importante que a parte trouxe na sua inicial, né, e pede que o juiz aplique e decida do jeito X, e o juiz vai decidir do jeito Y, ele tem o ônus argumentativo muito mais pesado. Ele tem que dizer, olha, eu não vou decidir de acordo com esse precedente, que é importante, etc, etc, mas houve duas coisas, e aí a lei se serve de duas expressões que remetem a expressões inglesas, o que, no meu entender, seria realmente dispensável, né? Remetem à expressão overruling, né, que é a superação do precedente, e à expressão distinguishing, que é distinguir o caso concreto daquele caso que ensejou a decisão que foi trazida pela parte nesse exemplo que eu dei, né? Não há necessidade de se usarem esses termos, porque distinguishing é uma coisa que sempre se fez. É óbvio, eu não vou aplicar esse precedente a essa situação, porque esse precedente trata de um caso que é diferente do caso da minha situação, né? Então, eu acho que o estágio em que o Brasil se encontra no que diz respeito à lida com os precedentes ainda não torna necessário o uso dessas expressões inglesas e nem o uso dessas expressões que não estão em inglês, mas que remetem, óbvia e evidentemente, às expressões inglesas, né? O que é um precedente superado? É uma súmula que já não se usa mais, né? Por exemplo, súmula não é precedente, evidentemente, mas é a ideia, né? A ideia é a mesma. A súmula é o extrato de uma tese jurídica que foi adotada em precedentes anteriores, né? Então, quando eu recuso o cumprimento de uma súmula, assim, eu juíza, né, o cumprimento de uma súmula, ou recuso o respeito a um precedente, eu tenho que dizer, olha, eu não obedeço esse precedente porque ele não se aplica ao caso concreto, nem à súmula, ou porque ele está superado. Já há súmulas posteriores do mesmo tribunal dizendo ao contrário. Isso é muito comum, né? Porque os tribunais superiores, o STJ e o STF, começaram a produzir as suas súmulas antes de saberem que as súmulas um dia teriam essa força maior, até em função do que diz a própria lei no direito brasileiro, né? Então, eu imagino que o cuidado com que devem ser feitas as súmulas agora deva ser efetivamente muito maior do que o cuidado com que eram feitas há alguns anos atrás, né? Em que não havia dispositivos remetendo à necessidade de que elas fossem respeitadas, de que elas fossem obedecidas, né? Obedecidas entre aspas. Então, lógico,
Quando você bate o olho no código e vê que tem um dispositivo que diz quando a decisão for baseada em jurisprudência ou em súmula, etc., você percebe que esses elementos podem ser a fundamentação quase que principal da decisão, né? Então, isso só pode significar que nesses elementos que servem de fundamentação à decisão, há um plus além do texto da lei. E esse plus é justamente a criatividade do juiz, que se exerce, às vezes, pura e simplesmente na atividade interpretativa. Nada mais do que isso. Quer dizer, algo que sempre houve, né? E que, por uma espécie de cautela ou de temor, né, os doutrinadores, às vezes, hesitam em reconhecer criatividade, porque dizem, não, se a gente começar a dizer agora que o juiz cria direito, isso vai virar uma bagunça, né? Agora, já que o juiz cria direito, e isso efetivamente acontece, mesmo nos países em que o juiz está obrigado a decidir com base na lei, né, há essa parcela de criatividade, é melhor reconhecer e dizer como isso tem que ser feito, do que negar, porque negar essas alturas do campeonato é quase um cinismo, né? Dizer que não há criatividade por parte do judiciário. Então, eu termino por aqui os dispositivos, a análise dos dispositivos do Código, que, a meu ver, representam de uma forma inequívoca que o legislador prestigiou visivelmente o princípio da ampla defesa, né, de que o princípio do contraditório é a versão processual, né? São princípios cuja essência é a mesma. Acho que também podemos elencar o acesso à justiça, né, de que fala a Constituição Federal, e princípio sempre presente nas preocupações do processualista contemporâneo, foi também algo concretizado pelo novo Código, né? É um tema eterno, né? O controle, a inafastabilidade do controle jurisdicional é a gênese desse princípio. E essa ideia apareceu no Código de 2015 sob, digamos, o bordão: o processo deve ser salvo, o processo deve ser aproveitado, o processo deve gerar uma sentença de mérito. Deve-se fazer o possível para que a decisão do tribunal seja de provimento ou de improvimento do recurso, não de inadmissibilidade, né? É para isso que o processo existe. Então, todos os esforços devem ser feitos no sentido de que o processo gere mesmo uma decisão que resolva a controvérsia. No plano do primeiro grau, é uma sentença de mérito, e no plano dos tribunais é uma decisão que deu ou não dê provimento ao recurso. Então, o que nós temos no Código que demonstra de forma veemente que essa ideia foi encampada pelo legislador? Primeiro, o artigo 139, inciso 9º, que determina ao juiz que, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, verifique se os defeitos de que padece o processo não podem ser corrigidos. E esses defeitos podem ser os mais graves possíveis, como, por exemplo, e o Código faz menção a essa categoria de maneira expressa e explícita, os pressupostos processuais. Então, a ausência de pressupostos processuais gera nulidade absoluta no processo. Isso significa que se trata de um vício tão grave, de modo que as partes podem alegá-los, né, a qualquer tempo, né, dizer que falta pedido, que falta capacidade processual, né? Vocês devem se lembrar que há duas categorias, né? Os pressupostos, aliás, três até. Os pressupostos processuais de existência jurídica do processo, os pressupostos processuais de validade do processo, e os pressupostos processuais negativos, coisa julgada e litispendência, segundo alguns autores. Essa é a minha opinião, né? Há uma certa variação na doutrina a respeito de quais seriam esses pressupostos. Mas não há variação nenhuma, nem na doutrina, nem na jurisprudência, a respeito da circunstância de que se trata de vícios gravíssimos, né, que não podem permanecer no processo. Se eles permanecerem, apesar disso, o juiz proferir sentença de mérito, a sentença é nula de pleno direito. É rescindível também, se transitar em julgado, né? E ainda assim, se sabendo que os vícios são graves, esse dispositivo diz, olha, calma, vamos ver aí. Não vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Veja se os vícios podem ser corrigidos. Se puderem ser corrigidos materialmente, faticamente, mande corrigir, né? E profira uma sentença de mérito, porque é isso que se deseja. Esse dispositivo já demonstra de maneira inequívoca um assunto de que eu vou tratar logo mais, que é o fato de os vícios serem sanáveis no processo não tem nada a ver com a sua gravidade.
né? É diferente do que acontece no direito privado, no direito civil. Nulidades absolutas são, por definições, insanáveis. E nulidades relativas são vícios sanáveis. No processo, não. No processo, justamente por causa desse princípio do aproveitamento, né, do princípio que indica que o processo deve ser salvo, deve ser transformado num ambiente capaz de receber uma sentença de mérito que não seja viciada, né? Então, por causa disso, todos os vícios são sanáveis, né? Até a própria inexistência jurídica, que, sob certo aspecto, não deixa de ser um vício, né? Porque não é inexistência fática. O ato existe, mas ele está de tal forma maculado, de tal forma deformado, que ele deixa de poder ostentar o nome injúria daquela categoria a que ele gostaria de pertencer, ele ato. Então, por exemplo, uma sentença sem decisum não é uma sentença. Uma sentença proferida por um não-juiz. Existe materialmente, mas é uma sentença inexistente juridicamente. Até esse vício se sana, né? O Código de 73 tinha um dispositivo específico que dizia isso, quando falava na capacidade postulatória, dizia que os atos praticados pela parte sem que ela juntasse a procuração eram atos juridicamente inexistentes. Isso se sanava, porque o juiz mandava a parte juntar a procuração, marcava um prazo, e o vício deixava de existir. Esse dispositivo não foi repetido no Código atual, mas nós ainda temos o exemplo magnífico da citação. A citação é ato que completa a relação processual, né? Petição inicial, citação, jurisdição. São os pressupostos processuais de existência jurídica do processo, né? Não havendo citação, não há processo. Há um simulacro de processo, há uma relação processual sendo formada, mas processo não há, né? O réu comparece, contesta, comparece, se dá por citado, o vício desaparece, né? Então essa ideia aparece de uma forma extremamente nítida no artigo 139, inciso 9º. E o artigo 76? O artigo 76 diz que, havendo vício de incapacidade ou irregularidade de representação, né? E a doutrina tem dito que essa irregularidade de representação pode ser a representação de uma empresa, ou seja, a empresa está ali representada por quem não tem poderes de estar lá em nome dela, ou a representação à judícia mesmo, né? Capacidade postulatória. Tem que ser dada à parte a oportunidade para corrigir esse vício, né? E o dispositivo fala expressamente que essa chance de correção do vício, para que possa então ser proferida uma sentença de mérito ou uma decisão de provimento ou improvimento de recurso, deve acontecer no primeiro grau, no TJ, nos tribunais federais e nos tribunais superiores, né? Esse dispositivo então desmancha essa jurisprudência defensiva, né, que foi até sumulada, a súmula 115, no sentido de que, se a parte apresentar um recurso em procuração, o recurso é considerado juridicamente inexistente, né? Pode até ser que essa súmula se aplique, é considerado juridicamente inexistente, mas aí o dispositivo diz, tudo bem, é inexistente, só que pela lei tem que dar uma chance, tá? Para a parte juntar a procuração, né? Porque, como eu acabei de dizer, o fato de se poder afirmar que certo ato é juridicamente inexistente ou nulo, no processo, não significa em absoluto que o defeito não possa ser corrigido, né? E interessante que isso o legislador insiste tanto nisso, que ainda existe o artigo 932, parágrafo único, que diz, olha, o relator, antes de indeferir o recurso, antes de negar seguimento ao recurso, deve dar 5 dias para que seja sanado o vício formal, para que seja complementada, eventualmente, alguma documentação. Então, na verdade, isso até cria um problema para o intérprete, né? Porque tem tantos dispositivos que diz que tem que ser dada uma chance para aquele que está pleiteando alguma coisa, que a gente não sabe se eles até, de repente, podem se aplicar em conjunto, né? Eu acho que não, né? Tudo tem limite. Ou o 76 ou o 932, né? Porque, no fundo, o 76 e o 932, eles podem ser em tese aplicáveis numa mesma circunstância, né? Um recurso que vai ser inadmitido pelo relator por vício de representação. O que eu aplico? O 76 ou o 932, né? O 76 fala em prazo razoável. O 932 fala em 5 dias, né? É um problema que surge. É um problema do excesso de regulamentação, do excesso de disciplina, né? Há um provérbio latino no sentido de quod abundat non nocet. O que é demais não prejudica. Prejudica sim. Prejudica que aqui são duas normas que, no fundo, prevêem, pelo menos em parte, a mesma situação, quer dizer, há um momento em que elas geram uma certa intersecção, e é importante saber qual das duas se aplica por causa do prazo,
né? Uma deixa em aberto para o juiz e a outra diz que o prazo é de 5 dias. E ainda há, nesse contexto de preocupação em aproveitar o processo, um dispositivo muito significativo que é o 1029, parágrafo 3º, né? Esse dispositivo tem por objetivo específico, praticamente declarado, acabar, em geral, com a jurisprudência defensiva. Então, nesse dispositivo se diz, se há algum vício que poderia, em tese, levar à inadmissibilidade do recurso no nível dos tribunais superiores, esse vício, se o recurso for tempestivo e se ele puder não ser considerado grave, deve ser corrigido ou relevado, né? Então, eu acredito que nesse dispositivo estão abrangidas as situações do carimbo borrado, etc, etc, né? Todos nós conhecemos, então, essa jurisprudência que não tem nenhum tipo de base, né? Nem no mais rudimentar bom senso e muito menos na doutrina, é evidente, em que se diz que não se pode admitir um recurso que tem por objetivo veicular a admissibilidade de outro, no caso é o agravo, né, de decisão denegatória de seguimento ao recurso especial extraordinário, que veicula, né, o mérito desse agravo é o cabimento do recurso especial, do extraordinário, e o carimbo do recurso, cuja admissibilidade ele veicula, está borrado, de forma que o tribunal não pode ter certeza sobre a tempestividade daquele recurso, né? Então, evidentemente, esse dispositivo foi cunhado, foi concebido com o objetivo de desestimular os tribunais a conceber esse tipo de jurisprudência, cuja única finalidade, evidentemente, é diminuir arbitrariamente, né, o número de recursos que os tribunais têm que julgar. Ainda nesse contexto do objetivo de aproveitar o processo, embora não exatamente no mesmo viés que a gente analisou até agora, nós podemos encaixar os dispositivos 1032 e 1033. Né? Esses dispositivos são muito interessantes, eles têm por finalidade resolver aquela situação em que o objeto do recurso pode ser visualizado sob o ângulo constitucional e sob o ângulo da lei ordinária. Então, houve uma mesma ofensa ao ordenamento jurídico, que pode ser vista como uma ofensa à Constituição e pode ser analisada também sob o prisma da ofensa à lei ordinária, né? Então, imaginem uma lei que prevê X, depois um regulamento que prevê X mais 1. Então, segundo alguns, esse X mais 1, na verdade, ofende a lei, porque a lei criou um benefício abrangente. E esse regulamento meio que criou uma condição. Então, isso vai para o STJ. Né? O regulamento ofende a lei. Quem diz que o regulamento não pode ofender a lei é a Constituição. Então, a mesma controvérsia, exatamente a mesma ofensa ao ordenamento jurídico, vista sob ângulos diferentes, vai parar nos dois tribunais. O que pode acontecer? Duas coisas. Ou os dois tribunais decidem, e muito frequentemente decidem diferentemente, né? Ou nenhum dos dois decide, porque o STJ diz que a matéria é constitucional e o STF diz que a matéria na verdade, nada mais é do que uma ofensa meramente indireta à Constituição, porque, no fundo, é ofensa à lei federal. Então, um tribunal diz que a competência é do outro. Esses dispositivos tiveram por objetivo acabar com esse tipo de problema, né? Então, eu entro com recurso para o STF e o STF acha que é caso de ofensa à lei federal e que nem tem repercussão geral, manda para o STJ. E vice-versa. O STJ acha que é caso de ofensa à Constituição Federal. Né? Então, há um prazo para que a parte acrescente a preliminar de repercussão geral, a preliminar demonstrando expressamente que há repercussão geral, e aí o recurso vai para o STF. Acredito que isso vai ser necessário, porque, obviamente, com a implementação efetiva desse regime, né, que já está acontecendo, vai mudar muito a técnica, né, de redação dos recursos especiais extraordinários. Então, se existe a dúvida, evidentemente, a parte já coloca, né, no recurso a preliminar de repercussão geral, sabendo que ele pode parar no STF. Acho que é relevante que se diga que esses dispositivos são aplicáveis única e exclusivamente quando há dúvida a respeito da verdadeira natureza da questão, ou verdadeira natureza não, da natureza predominante da questão, porque a questão tem mesmo as duas naturezas. É a ofensa à Constituição, é a ofensa à lei. Né? Não acho que isso possa ser chamado de fungibilidade, no sentido correto da expressão, no sentido técnico da expressão, porque não é receber um recurso para o outro. Eu acho que as palavras redirecionamento tem muito mais a ver com o que acontece
em função dos dispositivos referidos, 1032 e 1033. Mas, enfim, o nome pouco importa, né? O importante é saber exatamente quando eles se devem aplicar. A meu ver, não existe necessidade de que a parte faça um pedido especificamente, né, para que se apliquem esses dois dispositivos. Se trata de matéria de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, portanto, matérias que devem, pelo menos em princípio, ser apreciadas de ofício. Acho que a única exceção que existe no plano dos recursos extraordinário e especial é a repercussão geral, né? Se exige, a meu ver, erradamente e indevidamente, que haja uma preliminar expressa, explícita, em que a parte demonstre ao Tribunal Superior, ao STF, que a questão está revestida de repercussão geral. A questão apresenta uma relevância muito maior do que o interesse que diz respeito às partes, né? Acho que, como se trata de matéria relativa ao juízo de admissibilidade, o correto teria sido o sistema positivo deixar essa questão para a apreciação de ofício do STF. Mas não foi o que se fez, provavelmente e compreensivelmente, para facilitar o trabalho do STF, que tem uma carga de recursos para julgar desumana, muito diferente da carga que tem os tribunais superiores no nível internacional, nos países ditos civilizados. Um dos princípios que também foi prestigiado pelo Código de 2015 foi o da razoável duração do processo. Nós sabemos que existem inúmeras causas em virtude das quais os processos no Brasil demoram muito. Uma delas, em relação às quais o processo nada pode fazer, é o excesso de processos e recursos que existem em curso no país. Porque o processo não pode fazer nada em relação a isso. Ou pode fazer sim, mas muito pouco. Porque a litigiosidade começa na sociedade, né? Então é lá que ela tem que ser resolvida, e não na fase em que o conflito já está na fase processual, né? Então, o que se procurou fazer para minimizar a não razoável duração do processo brasileiro? Uma das coisas que se fez, e isso se fez com muita nitidez, de uma forma muito perceptível, no momento em que o processo de elaboração do Código estava no Senado, foi simplificar. A ideia era tornar o processo mais simples, porque se o processo for o centro das atenções do juiz, né, o juiz deixa de ter energia para se dedicar àquilo que tem realmente importância, que é o mérito, né? Então o processo não pode ser complexo, o processo é um método para se resolverem conflitos, e todo método tem que ser simples. Um método complexo é um contrassenso, né? Um método é uma facilitação de caminho. Logo, né, um método que é complexo, na verdade, tem que ser urgentemente modificado, porque ele não está cumprindo a sua função, que é tornar mais leve, né, o caminho para se atingir determinado objetivo. Então, isso se fez durante a elaboração do Código de Processo Civil de 2015, e acho que talvez os principais sintomas de que houve realmente essa simplificação sejam, por exemplo, o fato de não haver mais processo cautelar autônomo e antecedente, né? Na verdade, não há mais tipificação dos processos cautelares. Não há mais arresto, sequestro, arrolamento de bens, né? Quer dizer, claro que essas medidas cautelares existem, mas elas não são mais tipificadas com seus pressupostos específicos e com seu procedimento específico também. Não. Basta que a parte demonstre que há fumus boniuris e periculum in mora, que ela tem o direito de obter uma providência antecipada, seja ela qual for, né? E o Código trata, como todos nós sabemos, do gênero que é a tutela provisória, que abrange a tutela de urgência, que é essa, que para ser conseguida depende da demonstração de periculum in mora, além do fumus, e a tutela da evidência, que é aquela que é concedida em face única e exclusivamente da prova robusta e veemente de que o direito existe, né? Prescindindo-se, não sendo necessária a prova do periculum in mora. Enfim, com isso se pretendeu simplificar o sistema da concessão de tutela antecipatória em relação à sentença de mérito, né? Que na última versão do Código recebeu o nome de tutela provisória porque é baseada em cognição não exauriente, né? É baseada numa primeira impressão forte do juiz, mas ainda não da convicção integral de que o autor tem ou não tem razão, né? No caso de que tem razão, senão a medida não teria sido concedida. Tem-se feito muitas críticas a esse
sistema novo que foi criado de tutela provisória, porque de fato ele gera muitos problemas, não se sabe ainda bem como vai funcionar essa história da estabilização da tutela, etc. Mas com certeza a supressão do livro do Código em que este tratava das cautelares, de todas as cautelares tipificadas, arresto, sequestro, arrolamento de bens, etc, 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 foi um passo em direção à simplificação. E poder se transformar esse procedimento que seria antecedente, mas na verdade não é, porque ele é o próprio procedimento, né, que se transforma de procedimento em que teria sido concedida a tutela provisória, já no procedimento em que se vai conceder a tutela baseada em cognição exauriente. Isso foi positivamente um passo significativo em direção à simplificação. E se fizeram coisas também no sistema processual brasileiro, nesse Código de 2015, para evitar que o processo volte para trás, né? O processo, como diz a própria palavra, é pró, para frente, cesso, movimento. O processo implica ou envolve necessariamente um desenrolar de atos em que os posteriores dependem dos anteriores e todos eles têm a vocação de chegar a uma sentença de mérito, embora isso às vezes não aconteça. Mas essa é a vocação do processo. Então, nessa descrição rápida, eu acabei misturando propositadamente os fenômenos de processo e procedimento, né? Mas o fato é que havia diversos momentos em que, no processo brasileiro, se sentia que se davam 2 passos para frente e 1 para trás. 2 passos para frente e 1 para trás. E o legislador trouxe soluções para muitas dessas situações. Um exemplo bem expressivo disso é o artigo 1025 do Código de Processo Civil atual. Neste dispositivo, se diz que, quando a parte pleiteia, né, que se incluam no acórdão elementos que ela considera necessários para que o STJ possa conhecer do recurso especial ou do recurso extraordinário, né, cassar a decisão e proferir uma outra em seu lugar, quando a parte pleiteia isso em relação ao órgão de segundo grau, e o órgão de segundo grau responde, não, o recurso não cabe, não estamos obrigados a responder questionário, não há omissão na decisão, o órgão superior está autorizado a considerar como constantes da decisão aqueles elementos que a parte queria que constassem, mas acabaram não constando porque o Tribunal de Segundo Grau entendeu que o recurso não cabia, né? Então, esse dispositivo evita aquilo que normalmente se fazia à luz do Código 73, que era dizer que, em primeiro lugar, tinha sido violado o artigo 575, né, porque era caso de embargos de declaração, que os embargos deveriam ter sido admitidos e providos e não foram conhecidos pelo tribunal. Portanto, a primeira ilegalidade é essa, né? Aí o processo tem que voltar para o segundo grau, para que então se complete a decisão e seja interposto um outro recurso especial ou um outro recurso extraordinário, né? Então, isso com o artigo 1025 pode acabar, né? Pode acabar na medida em que se dispensa essa volta ao juízo de segundo grau, nos casos, evidentemente, em que os tribunais superiores possam eventualmente considerar que isso é possível. Outra circunstância em que o Código pretendeu simplificar o processo, e conseguiu, espero que essa simplificação não seja tornada sem efeito em função de certas interpretações doutrinárias, né, que são dadas a esse artigo em que eu estou pensando agora, que é o artigo 1015, em que o legislador estabeleceu números clausos quais as decisões judiciais que são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Há uma tendência doutrinária com a qual eu não estou de acordo, no sentido de que se poderia interpretar de uma forma mais larga, mais aberta, extensiva, esses incisos, esses casos de que trata o 1015, de decisões que seriam sujeitas a serem impugnadas através do recurso de agravo de instrumento. Acho que não. Acho que a intenção do legislador, para tornar o sistema recursal mais simples, foi realmente a de restringir, né? Que há decisões que ficam efetivamente fora do espectro de abrangência do cabimento dos embargos, do cabimento do agravo de instrumento, e que são impugnáveis posteriormente, né? Ou na apelação ou nas contrarrazões, né? São decisões que, na verdade, se reformadas lá na frente, vão fazer com que tudo volte para trás, eu não tenho dúvida disso, mas nós precisamos confiar um pouco mais no juiz de primeiro grau, né? Senão, na verdade, se de tudo cabe recurso, como era no Código 73, e se tudo pode ser reformado, o leigo pode até pensar, na verdade, para que serve a primeira instância, né? Que poder tem esse o juiz? Será que ele não pode fazer nada sem que seja controlado pela segunda instância, né? Então, o que o Código quis foi isso realmente, foi
colocar mais fé e mais confiança na atividade, na atuação no processo do juiz de primeiro grau, né? É claro que existe sempre a possibilidade de que seja impetrado um mandado de segurança contra essas decisões que não ficam acobertadas pelo espectro criado pelo artigo 1015. Sim, existe essa possibilidade. Agora, é muito importante que se tenha presente que não é só porque não cabe o agravo de instrumento que a parte pode fazer uso do mandado de segurança. Não, porque não se trata de decisões irrecorríveis. Essas decisões vão poder sim ser impugnadas depois, mais tarde, na frente, ou por apelação, ou pelas contra-razões da apelação. Então, para eu demonstrar que eu tenho interesse de agir no uso do mandado de segurança, embora se trate de decisões que são sim recorríveis, embora não imediatamente, não por meio do manejo do agravo de instrumento, eu tenho que demonstrar que existe perigo in mora a ponto de eu fazer jus a uma medida liminar. Porque se eu não faço jus a liminar, eu não tenho interesse de agir no mandado de segurança. Se eu posso esperar a decisão do mandado de segurança, eu também posso esperar a decisão do recurso, a decisão da apelação lá na frente. Então é uma situação muito sui generis, né? O direito ao uso do mandado de segurança nasce da perspectiva de o impetrante obter liminar. Ele tem que ter um periculum in mora veemente para conseguir a liminar, para conseguir que a situação seja examinada e a decisão seja eventualmente reformada imediatamente, né? Se esse diferencial não existe, então a parte não faz uso do mandado de segurança e espera o julgamento do recurso. Outro dispositivo interessante que diz respeito ao acesso à justiça, né? Foi um princípio já comentado, e agora eu faço uma complementação àqueles aspectos de que eu já tratei, porque, na verdade, esse aspecto é um pouco mais abrangente do que aqueles aspectos pontuais de que nós falamos antes, né? Do artigo 139, inciso 9º, do artigo 76, do artigo 932, parágrafo único, e do 1029, parágrafo 3º. Nós comentamos todos esses artigos, mostrando que, na verdade, o legislador está realmente decidido, né, a dar para a parte uma sentença de mérito, a dar para a parte, para o recorrente, uma decisão em que o tribunal dá provimento ou não dá provimento ao recurso, e não uma decisão de inadmissibilidade. É disso que se tratou antes. Agora, eu vou tratar muito rapidamente de um tema pelo qual eu tenho especial carinho, que é o tema das nulidades do processo, né? Nós conseguimos sentir a todo momento no Código de 2015 uma tolerância do legislador aos vícios do processo, né? Não se trata de ignorar as diferenças entre vícios mais graves e vícios menos graves. Não. No processo também existem vícios mais graves e vícios menos graves, mas todos são sanáveis, todos são consertáveis, todos são passíveis de gerar uma situação de aproveitamento do processo, ou por meio da relevação, ou por meio do efetivo conserto, da efetiva correção do vício. Essa é a regra, né? Agora, isso não significa que deixe de ter importância, como eu disse há pouco, a separação dos vícios mais graves dos vícios menos graves. Sim, continua havendo no processo nulidades absolutas e nulidades relativas. E por que é importante eu saber quais as nulidades são absolutas e quais as nulidades são relativas? Sim, é importante por causa do regime jurídico que elas têm dentro do processo, que tem a ver com a preclusão. Então, as nulidades absolutas são cognoscíveis de ofício, né, respeitando-se o contraditório do artigo 10, é claro, e não existe preclusão em relação a elas, nem em relação ao juiz, preclusão pro judicato, nem em relação às partes. E as nulidades relativas, que são no direito todo, né, os vícios menos graves, se diz que não há possibilidade de cognição de ofício e há preclusão, né? Preclusão para as partes. Nem se fala em preclusão para o juiz, porque o juiz não pode conhecer de ofício desses vícios. Bom, para resumir muito grosseiramente como se faz para reconhecer, né, uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa, como se faz para diagnosticar o tipo de vício de que se trata, né? Até porque eu preciso ter esse diagnóstico para saber se o juiz vai poder levantar de ofício, para saber se eu vou ter prazo para apontar essas nulidades e pedir que o juiz as decrete. Para tudo isso eu preciso saber se a nulidade é absoluta ou relativa. As nulidades absolutas são aquelas que a lei prevê expressamente como sendo absolutas, né?
vícios de intimações, vícios relativos à ausência do Ministério Público, em casos em que a sua presença era necessária, na verdade, a ausência de intimação do Ministério Público, e mais, os vícios ligados a uma categoria que o professor Alfredo Buzaide, um dos grandes processualistas que o Brasil já teve, de todos os tempos, ele chamava essa categoria de categoria dos pressupostos genéricos de admissibilidade do julgamento do mérito, né? E esses pressupostos genéricos que autorizam o juiz a apreciar o mérito são aquelas categorias que todos nós conhecemos, subcategorias. Pressupostos processuais de existência, né? Pedido, jurisdição e citação, para alguns capacidade postulatória, pressupostos processuais de validade, capacidade, competência, etc., né? Pressupostos processuais negativos, coisa julgada e litispendência, embora haja autores que aceitam outros institutos como sendo pressupostos processuais negativos também, e finalmente as condições da ação, que hoje são duas, né? Legitimidade e interesse de agir. O juiz tem que examinar tudo isso antes de chegar ao mérito. O juiz tem que saber se tudo está ok, se tudo está em ordem com esses pressupostos, antes de entrar no exame do pedido do autor, né? Então, qualquer vício que haja com relação a esses elementos impede o juiz de proferir uma sentença de mérito, né? Trata-se de vícios, evidentemente, que podem ser conhecidos de ofício. Na verdade, que devem ser conhecidos de ofício, né? Agora, todos se sanam, e o interessante é que essa tendência já existia à luz do Código de 73. É uma tendência que vem ganhando corpo, né, ao longo dos anos. E agora essa tendência é lei expressa, né? Por que eu digo que isso já existia à luz do Código de 73? Existia o que existe hoje, né? Fulano não foi citado, compareceu e contestou espontaneamente, está sanado o vício. Fulano não foi citado, falta de citação, é o pior dos defeitos de que pode padecer um processo. No entanto, se ele comparece e contesta, ou se ele comparece para dizer que ele não foi citado, pedindo prazo para contestar, o vício fica como se não tivesse existido, um vício desta gravidade. E o Código passado, o Código revogado, para melhorar um pouquinho a situação, ainda trazia um exemplo de inexistência jurídica sanável. Dizia no artigo 37, parágrafo único, que todos os atos praticados pela parte sem que ela juntasse procuração, comprovando que estava sendo representada por advogado, eram juridicamente inexistentes, né? A ação se tinha como não movida e a contestação se tinha como não apresentada, portanto o réu era revel. Se o juiz detecta que isso aconteceu, o que ele fazia? O que ele faz? Ele dá um prazo razoável para a parte juntar a procuração. No momento em que há juntado da procuração, este vício, que é o vício da inexistência jurídica, mais grave do que a própria nulidade absoluta, se sana. Fazendo só um pequeno parênteses aqui, eu gostaria de deixar algumas impressões positivas a respeito dessa figura da inexistência jurídica, né? Porque tem muita gente que tem uma certa aversão a aceitar essa categoria. Essa categoria é muito boa. Ela é boa para o direito e ela é boa para o processo, porque ela torna tudo muito operativo, né? Então, por que é que se diz que a inexistência jurídica é um vício? Justamente porque é inexistência jurídica, não é inexistência fática. O ato existe, mas ele é tão viciado, ele é tão defeituoso, que ele deixa de poder pertencer à categoria que ele queria pertencer. Por exemplo, uma sentença sem decisório. Uma sentença proferida por um não juiz. É muito pouco dizer que uma sentença proferida nessas condições, por um não juiz ou sem decisório, é nula, né? Se ela for nula, ela faz coisa julgada e a possibilidade dela ser impugnada fica restrita à ação rescisória, que tem prazo, né? Nós sabemos que hoje o Código criou uma forma lá toda complexa, né, de contagem de prazo de rescisória, alguns casos em que o prazo não começa a contar da própria coisa julgada, e etc. Mas, enfim, né, se pode dizer, sim, que a rescisória está sempre sujeita a prazo, né? Uma sentença sem decisório, ela tem que ser enxergada como uma não sentença. Como dizem os alemães, nicht Urteil ou Scheinurteil. É uma sentença que parece ser sentença, mas não é. Então é isso que é a inexistência jurídica, na verdade. É um vício tão grave que torna o ato um impostor, né? Ele quer pertencer àquela categoria, mas não consegue, porque ele tem um vício tão fundo, tão profundo, tão comprometedor da sua identidade, que ele passa a ser aquela categoria que ele pretendia pertencer, só que inexistente. Então é uma sentença inexistente, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês, na verdade, dois exemplos. A sentença proferida por um não juiz e a sentença que não tem a parte decisória, né? Nós sabemos que há muitos princípios
que iluminam, né, o sistema das nulidades no direito brasileiro. Esses princípios, ora vêm expressos em lei, ora não, né? Ora aparecem muito frequentemente nos acórdãos, né? Por exemplo, não há nulidade sem prejuízo. O processo é forma, né? As formas devem ser respeitadas porque elas são uma garantia de previsibilidade das partes, de tranquilidade das partes. As formas são instrumentais, sim, né? As formas, elas existem para garantir o cumprimento de objetivos, né? Muitas vezes o cumprimento do objetivo faz com que a desatenção à forma possa ser relevada, possa ser desconsiderada. Atos viciados são eficazes, óbvio, né? O fato de o ato ser viciado não o priva da possibilidade de ele produzir efeitos. É por isso que existe a rescisória, né? E é por isso que existe a necessidade de a gente estudar as nulidades, porque a gente estuda o ato nulo para torná-lo ineficaz. Quer dizer, no momento em que a nulidade de um ato é flagrada, ela deve ser decretada e esse ato deve parar de produzir efeitos, né? E muitas vezes os efeitos já produzidos também devem ser varridos do mundo jurídico, né? Então o ato nulo, ele tem uma vida artificial. O ato juridicamente inexistente também, até que alguém o flagre enquanto tal, até que alguém descubra que o ato é nulo ou que o ato é juridicamente inexistente. Mas 2 princípios de que vale a pena falar, são inúmeros, são 15, talvez até 20. Não há nulidade sem texto, né? E, último, as nulidades contaminam os atos subsequentes. A nulidade é um vício que se propaga como a luz, né? Porque, por exemplo, é uma sentença proferida por juiz incompetente, né? Por juiz incompetente. Onde aconteceu o vício? Lá atrás, na propositura da ação, né? E é um vício que contaminou todos os atos do processo até atingir a própria sentença. A sentença terá, então, herdado um vício do processo. Agora, a tolerância que se tem com relação às nulidades. Veja, no artigo 139.9 e no artigo 933, parágrafo único. Antes da decretação do vício, cabe ao juiz ou ao desembargador convidar a parte a consertá-lo, né? Aí entra em pauta de novo aquele artigo que eu já comentei rapidamente antes, que é o 1029, né? Parágrafo 3º, que diz que o STJ e o STF devem relevar ou mandar corrigir um vício de que padeça um determinado recurso que poderia, em tese, levar à inadmissibilidade deste mesmo recurso, se o vício não for grave e se o recurso for tempestivo, né? E há artigos avulsos, né? Como aquele, por exemplo, que determina ao juiz que ele dê uma oportunidade para a parte emendar a inicial, e ele deve dizer minuciosamente para a parte o que ela deve consertar na inicial. Qual o defeito que deve ser corrigido. Ainda existe a possibilidade de correção de legitimidade passiva, né? Isso foi, na verdade, a transformação da oposição, a transformação da nomeação autoria, que era um instituto de intervenção de terceiro. Ela saiu desse grupo de institutos que caracterizam a intervenção de terceiro, como a denunciação da lide, o amicus curiae, a assistência, para ficar num outro lugar do código e para significar, sim, a possibilidade de se corrigir a legitimidade passiva, não exclusivamente naqueles casos em que no Código de 73 poderia haver correção desta mesma legitimidade, que eram o fulano ser detentor do imóvel e ser acionado como se ele fosse o proprietário, e o fulano citado ter praticado o ato pelo qual ele está sendo apontado como sendo responsável no cumprimento de ordens de terceiro. Só nesses 2 casos é que se permitia que houvesse essa legitimação passiva corrigida no Código de 73. Agora não. Agora o artigo 339 é aberto, né? O réu deve indicar o legitimado passivo sob pena de arcar com despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta desta indicação. E para terminar essa segunda parte da minha exposição a respeito dos princípios constitucionais prestigiados pelo Código, eu vou falar um pouquinho do princípio que, a meu ver, é o mais prestigiado pelo Código. E é interessante que muitos doutrinadores andam expressando as suas posições em palestras e até escrevendo esse entendimento no sentido de que esses dispositivos que eu reputo que são justamente aqueles que dão concreção de uma forma mais visível a um princípio fundamental da Constituição, que é o princípio da isonomia, eles acham que esse conjunto de regras é
inconstitucional. Não concordo com isso, né? Eles acham, porque esse conjunto de regras acaba levando, e é isso que eu vou dizer em seguida, a que haja certos precedentes vinculantes no direito brasileiro. E eles dizem não. O princípio da tripartição de poderes não permite que se crie uma regra obrigando um juiz a se curvar à interpretação de um outro juiz, ainda que seja um juiz de um tribunal superior. O juiz tem que decidir de acordo com a sua própria convicção, com base na lei. Ele opta pela interpretação que lhe pareça a melhor. Senão há invasão de poderes. Eu não concordo. Eu acho que o que existe no Brasil nos dias de hoje, né, e isso tende a ser extremamente minimizado por esse novo código, né, felizmente, tomara que isso aconteça, né, é uma situação de desrespeito inadmissível à isonomia, né, porque eu moro na casa X, né, na rua tal, movo uma ação para não pagar determinado tributo, porque o tributo é inconstitucional, e o juiz diz, não, o tributo é inconstitucional, você não tem que pagar mesmo. E pronto, não paga o tributo, né? E o meu vizinho, que mora na mesma rua, né, na casa ao lado, no número Y, ele moveu ação, caiu no juiz de uma outra vara, que entende que o tributo é constitucional, e ele perdeu a ação, não obteve a liminar, e teve o seu mandado de segurança julgado improcedente. Isso pode acontecer? Pode, claro, né? É uma ação individual, a coisa julgada opera seus efeitos entre as partes, né? E é desejável que isso aconteça? É claro que não, né? Isso compromete a forma sistemática do direito, isso gera descrédito da magistratura, descrédito do poder judiciário, isso faz com que o número de processos e ações existentes aumente, porque o fato de haver desencontro da jurisprudência é evidentemente um estímulo a que se intentem ações, né, a que se interponham recursos, porque sempre existe a possibilidade de se encontrar um juiz que decida de um jeito que favoreça o meu cliente, né? Então eu não vou deixar de mover ação e eu não vou deixar de recorrer. Então, na medida em que a jurisprudência brasileira vá se estabilizando, né, criando um ambiente de maior previsibilidade, tranquilidade para o jurisdicionado, através de súmulas vinculantes, através do respeito aos precedentes, através dessas formas coletivas de se julgarem ações idênticas, que são o IRDR e o incidente de resolução de demandas repetitivas, à medida que isso tudo for gerando resultados concretos, a mim me parece quase que inexorável que o número de ações e o número de processos em curso realmente diminua, né? Então, o que acontece no Brasil? No Brasil acontece o seguinte, na verdade, uma ofensa ao próprio princípio da legalidade, né? Então, a lei diz uma coisa, X, é a minha pauta de conduta. Eu, jurisdicionado, devo obedecer este X que é a lei. Só que a lei comporta a interpretação 1, a interpretação 2 e a interpretação 3. Qual das três eu tenho que seguir? Ah, não sei, porque as três vão existir indefinidamente, né? São três pautas de conduta que nascem da interpretação de um mesmo texto de lei. Ora, isso é que é inconstitucional. Quer dizer, o princípio da legalidade, ele tem que ser interpretado de forma engrenada com o princípio da isonomia, porque o jurisdicionado, ele tem que ser tratado de forma igual a outro jurisdicionado que está na mesma situação que ele, né, que tem o mesmo problema jurídico que ele tem, né, porque toda a sociedade tem que ser tratada de uma forma igual, não perante a lei, mas perante o direito. E o que é o direito? O direito é a lei interpretada segundo a doutrina, né? Então o que eu tenho, na verdade, aqui? A lei interpretada segundo a doutrina. Eu tenho a lei, eu tenho a jurisprudência e eu tenho a doutrina. São, de fato, os três pilares nos quais se aponta o fenômeno direito. Direito não é só lei, direito não é só doutrina, e direito não é só jurisprudência, né? O direito, na verdade, é um resultado desses três elementos engrenados, né? E como isso é um tripé, o direito se apoia nesse tripé, eu não posso dizer qual dos três pés é o mais importante. Porque é claro que se eu tirar um, né, o banquinho cai. É essa a ideia, né? Então, hoje o que existe no Brasil é essa situação que vai aos poucos se tornando menos grave, mas de uma forma extremamente lenta ainda, né? Nós temos a situação de que os tribunais decidem o mesmo tema de diferentes modos, né? Os tribunais de segundo grau. Isso acontece, às vezes, como decorrência direta de o próprio STJ, vejam que paradoxo, né? O tribunal concebido para dar a última palavra a respeito da interpretação do direito federal. Este mesmo tribunal
tem várias últimas palavras, né? Há discordâncias internas entre os ministros a respeito de qual seja a interpretação a ser dada a determinado texto de lei federal. Então, como exigir dos tribunais de segundo grau, como exigir dos juízes de primeiro grau que sigam a jurisprudência do STJ, se há realmente, infelizmente, ainda muitos pontos em que o próprio STJ tem discordâncias internas, né, entre os seus ministros, e mais, às vezes quando o tema está pacificado, há uma mudança abrupta do entendimento dos tribunais superiores, né, principalmente do STJ. Essa mudança, ela causa um tumulto na sociedade, porque na verdade, se a gente pensar bem, essa mudança equivale à mudança da lei, né? Para a parte é a mudança da pauta de conduta. O que eu tenho que fazer? O leigo quer saber o que ele tem que fazer. Ele não quer saber se o que ele tem que fazer é fruto daquilo que está na lei ou é fruto daquilo que os tribunais interpretam como estando na lei. Para ele tanto faz. Eu tenho que pagar determinado tributo ou não? Me pergunta o meu cliente. Bom, a lei fala em serviços, mas todo mundo discute muito a respeito do que sejam esses serviços, né? Como, por exemplo, no contrato de leasing. Então tem essa discussão a respeito do cabimento do ISS sobre leasing, né? Porque muitos acham que o leasing envolve um serviço, outros acham que não envolve. E o meu cliente fala, ótimo, então o senhor, por favor, me diga o que eu tenho que fazer. Eu tenho ou não que recolher o tributo? Eu dei esse exemplo porque esse exemplo é muito expressivo, já que na época em que isso era realmente muito controvertido, não havia duas posições, havia várias posições. As duas básicas, incide ou não incide. E depois os desdobramentos, né? Se devolver o RG, acontece isso, enfim. Quem viveu isso sabe bem o tipo e a intensidade de discussões que havia a respeito da incidência do ISS sobre leasing, né? E o que acontece no Brasil, como eu dizia a vocês, é que as decisões contraditórias acontecem entre tribunais, às vezes dentro do mesmo tribunal e às vezes dentro da mesma Câmara, às vezes dentro da mesma turma, às vezes decisões relatadas por um mesmo ministro, né? Ou, às vezes, o ministro vota de um jeito quando é relator e vota de outro quando é revisor. Então vejam que, na verdade, a situação realmente é crítica. E, no meu entender, é essa situação que é evidentemente inconstitucional, né? É o desrespeito do princípio, o desrespeito ao princípio da isonomia, é a ausência total de segurança jurídica, é o comprometimento inadmissível, inaceitável do valor segurança, são valores constitucionais. Isonomia, segurança jurídica, previsibilidade, né? E quanto à tripartição de poderes? A tripartição de poderes tem muitas caras, né? Há países em que existe o contencioso administrativo, por exemplo, né? Que julga causas em que o Estado é parte. O contencioso administrativo é do Poder Executivo. Puxa, mas então, como é que é? Não tem só judiciário, executivo e legislativo? Não. Tem um quarto, que é justamente o contencioso administrativo. Ninguém nunca disse que essa conformidade, esse desenho de tripartição de poderes não corresponde à tripartição de poderes, né? É uma tripartição de poderes com desenho diferente, né? Bem, o que diz o Código a respeito dessa situação, né? O Código, no artigo 926 e 927, traz uma série de regras que merecem ser comentadas de uma forma analítica, porque elas são de fato muito interessantes e elas envolvem, sim, uma certa precipitação, talvez, do legislador. Vamos então ver esses dois artigos e perceber em que medida esse regime dos precedentes vinculantes poderia ser identificado como, poderia ter esses artigos identificados como fontes. Então vamos ver o artigo 926. O artigo 926 é um artigo que contém recomendações que demonstram, né, para todos que quiserem ver isso, né, que o legislador de 2015 está preocupado com essa situação da jurisprudência, né, de haver uma lei e várias possíveis interpretações e mudanças abruptas de entendimento, etc, etc, etc. Então, o que diz o 926? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, né? Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais devem, sempre que possível, sumular a sua própria jurisprudência, né? Enfim, esse dispositivo demonstra que esta deve ser a conduta dos tribunais como regra geral.
Tudo que saia disso aqui deve ser exceção. E o artigo 927 é um dispositivo que, no meu entender, foi muito desajeitadamente redigido, porque o legislador se serviu de uma expressão que carece de conteúdo técnico. Não tem sentido técnico a palavra observar, né? O que é observar? É obedecer sob pena de sanção, respeitar, levar em conta, enfim. O legislador deveria ter sido mais explícito, até porque ele fez dos incisos desse dispositivo uma bela salada, né? Então, no caput se diz: os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. ADIM, ADICOM, ADPF. Isso não é precedente, obviamente. E os tribunais observarão, obviamente, os tribunais têm que obedecer. Essas decisões produzem eficácia erga omnes, e nunca ninguém discutiu isso. Segundo inciso, os tribunais e os juízes observarão os enunciados de súmula vinculante. Isso também não é precedente. Sabe-se que a súmula é o resumo de uma tese jurídica que tenha sido adotada por vários acórdãos anteriores à sua edição, né? Então a súmula é um extrato do conteúdo, da essência dessas decisões. Não é um precedente, não é uma decisão em si mesma. Lógico que tem que ser respeitada, sob pena de reclamação. Na verdade, o único dispositivo que trata realmente dos precedentes vinculantes, né, dessa realidade nova que foi trazida pelo Código, é o inciso 3º do artigo 927. Lá sim se fala nos acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Esses são os precedentes vinculantes criados pelo Código e que devem ser obedecidos sob pena de reclamação. Então, como eu dizia a vocês, no inciso 1 não há precedentes, há decisões proferidas em ADIM, ADICOM, ADPF. No inciso 2, não é nem decisão judicial, muito menos precedente, são súmulas vinculantes, né? No inciso 3, esse sim fala de precedentes vinculantes. E o inciso 4 diz que devem ser seguidas as súmulas, devem ser respeitadas as súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Esse dispositivo, evidentemente, não pode ter o mesmo valor, o mesmo peso, a mesma função dos antecedentes, né? Porque esses tribunais têm inúmeras, centenas de súmulas, né? Muitas delas estão inclusive superadas, outras estão superadas pela própria jurisprudência do tribunal. Enfim, é impossível se determinar genericamente que se sigam todas as súmulas do STJ e do STF, porque a situação de cada súmula é diferente, né? Esse dispositivo realmente ele parece que foi editado para um outro país, né? Não para o Brasil. Porque, na verdade, só a partir do momento em que os tribunais têm consciência de que as suas súmulas vão ser realmente levadas a sério, até porque existe esse dispositivo, aí eles vão, evidentemente, tomar um cuidado triplicado na hora de redigir uma súmula, na hora de resolver que determinado tema deve ser sumulado, né? Então é impossível tratar com o mesmo rigor a necessidade de obediência a uma súmula que tem 10 anos, né, e a necessidade de obediência a uma súmula que tem 2 meses. Portanto, esse dispositivo é genérico demais e acho impossível de ser aplicado na sua inteireza, né? Então, na verdade, por que esse dispositivo não é bom? Porque ele usa a expressão observarão, por um lado, e por outro lado, ele mistura nos seus incisos situações que não são homogêneas, né? E o inciso 5º, para terminar, diz a orientação do plenário ou o órgão especial aos quais estiverem vinculados. Quer dizer, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estão vinculados. É claro que aí é aquela vinculação cultural, né? Não tem o menor sentido haver a afetação de determinado tema a órgão especial, o órgão especial decide, né? E depois essa decisão não é respeitada mais dentro do próprio tribunal, né? Tem sanção? Tem algum tipo de consequência negativa para o fato de essa decisão ser desconsiderada por algum membro do mesmo tribunal? Não, não tem. Mas é evidente que ele tem que fazer isso. É que no Brasil, como a gente vai ver logo em seguida, quando a gente diz que alguma coisa é obrigatória, que alguma conduta é obrigatória, a primeira pergunta que naturalmente surge é: o que acontece se eu não fizer, né? Então, quando a gente diz que um precedente é daqueles cuja vinculatividade é forte, é porque a desobediência a esse precedente gera a possibilidade do manejo de uma
de uma figura que foi especialmente concebida para isso, que é a reclamação. O desatendimento de um precedente do STJ, por exemplo, de um belo acórdão do STJ por um juiz de primeiro grau, gera a possibilidade de que essa decisão seja corrigida pela via do recurso, não pela via da reclamação. Por isso que me parece que nesse caso nós estaríamos sim diante de uma hipótese de vinculatividade, porque a jurisprudência dos tribunais superiores em geral deve vincular, mas de vinculatividade média, né? Porque eu só posso corrigir isso através de recurso e não através de reclamação. O dispositivo que praticamente recomenda ao judiciário que não altere as suas posições é o parágrafo 4º do artigo 927. Lá se diz: a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e da isonomia. Quer dizer, se vocês quiserem mudar, mudem, mas fundamentem, não finjam que é a primeira vez que o assunto chega para vocês decidirem, ou seja, está claríssimo que a alteração da jurisprudência não pode ser uma coisa banal. E levem em conta, tenham como pano de fundo desta vontade de mudar o seu entendimento o princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Então, este dispositivo, de fato, é uma joia, porque, evidentemente, o Código do Processo Civil não pode proibir nenhum ministro de mudar de opinião. Não, isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, isso não deve acontecer toda semana, não deve acontecer a cada 10 dias, não deve acontecer num espaço de tempo muito pequeno, porque a possibilidade de alteração da jurisprudência, normalmente, deve vir ligada a uma necessidade de adaptação do direito às necessidades sociais. E isso só acontece em décadas, né? Às vezes em séculos, não em uma semana, não em 2 dias. Quer dizer, o direito não pode ser a opinião do ministro que está decidindo, né? Senão não há segurança jurídica e, na verdade, não há direito, né? Na verdade, no duro, não há direito. A posição, o entendimento de um tribunal não pode variar sob o influxo da alteração da composição humana deste mesmo tribunal, né? Os ministros devem fazer jus a uma expressão que eles usam muito, a jurisprudência desta casa, né? A jurisprudência não pode ser pessoal do ministro A ou do ministro B. Isso é muito interessante, esse dispositivo, de fato, é muito interessante. E é também nesse mesmo artigo 2.7 que se prevê a possibilidade de modulação, né? E isso significa que há o reconhecimento, como eu observei antes, no sentido de que o judiciário, numa certa medida, cria direito. Enfim, me parece que, para concluir, né, em função da necessidade de se respeitar o princípio da isonomia, de se respeitar a necessidade de segurança jurídica e de previsibilidade, é que o Código apresenta para a comunidade jurídica, para o judiciário, para os operadores do direito, em geral, Ministério Público, advogados, uma espécie de proposta. Olha, vamos tornar o direito mais coerente, vamos dar para a sociedade a possibilidade de viver com mais tranquilidade, porque os jurisdicionados vão ter previsibilidade e vai haver segurança jurídica, né? Porque os tribunais não vão mudar suas opiniões muito rapidamente e vão procurar criar uma jurisprudência harmônica, estável, duradoura e etc. Né? Bom, então com isso se criou realmente esse sistema de precedentes vinculantes. Retomando o que eu disse, muito resumidamente, há precedentes vinculantes com uma vinculação forte, no sentido forte, que são os proferidos em IRDR, em recursos repetitivos e em assunção de competência. Há precedentes cuja vinculação é média. O exemplo que eu dei, eu repito. Um belo acórdão do STJ a respeito de um tema sobre o qual o 2º grau e o 1º grau está discutindo. De repente vem aquele acórdão do órgão especial denso, bem feito, convincente, sedutor. Aí o juiz lá de uma cidadezinha qualquer, do interior de algum estado, resolve dizer que ele não concorda com essa decisão e toma um caminho completamente diferente daquele que tomou o STJ, né? Como é que eu posso corrigir isso? Eu posso corrigir isso com recurso, né? Não há uma medida específica, um expediente específico, um remédio especial para corrigir isso. É um recurso. Agora, há aquela vinculação cultural. É aquela vinculação que existe porque ela é inerente ao sistema, né? Por exemplo, eu entro com uma ação perante o juiz J, peço uma liminar, o juiz dá liminar e julgação procedente.
Fico feliz. Dali a 15 dias me procuram uma outra cliente com um problema idêntico. Faço a distribuição do processo, cai na mesma vara e o mesmo juiz não dá liminar e julga a ação improcedente, né? O que me cabe fazer nessa hipótese? Nada, né? A não ser lamentar muito, porque esse juiz terá desrespeitado o princípio da confiança, que é um princípio de que falam muito os alemães, né? Eu tinha a confiança de que aquele agente do Estado ia ser coerente com a decisão que ele tinha proferido em pouco tempo atrás, né? Mas, na verdade, isso acontece no Brasil, infelizmente, não só com o juiz de uma cidadezinha qualquer do interior de qualquer estado, mas isso acontece nos próprios tribunais superiores, principalmente no STJ. Então, enquanto essa vinculação, que é fraca, porque é cultural, não se densificar, né, não se robustecer, enquanto não houver consciência de que esses precedentes, não de vinculatividade forte, não cabe nada se ele for respeitado, né? Eu não posso entrar com recurso dizendo, olha, esse juiz, ele desrespeitou a decisão dele de um mês atrás, ele não podia. Ele podia. Eu posso entrar com recurso sim dizendo que a segunda decisão está errada e que a primeira está certa, mas não dizendo que ele não podia voltar atrás, porque ele pode, mas ele deve? Não deve, né? É a tal da vinculatividade fraca, porque é cultural. Então, na verdade, o código contém uma proposta que deve gerar uma diminuição do número de processos e de recursos em curso, portanto deve gerar um processo mais ágil, né? Porque muitas vezes o processo não anda hoje, porque o juiz mexe num processo hoje, depois ele vai mexer nesse mesmo processo daqui a 2 anos, né? Então se ele tiver menos coisa para fazer, os processos fluem mais rapidamente, né? De forma mais ágil, né? Então, se isso não for compreendido, esse sistema que o código traz não vai dar certo. Agora, para terminar, eu diria para vocês o seguinte, como todos sabem, às vésperas da aprovação do novo código, foi aprovada uma lei também, cujo principal objetivo era mudar o regime de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, e nessa lei se criou mais uma hipótese de precedente vinculante no sentido forte. E, pasmem, esse precedente vinculante no sentido forte que foi criado, né, meio sorrateiramente por essa lei nova, que foi aprovada e acabou entrando em vigor junto com o código, é uma decisão avulsa de recurso extraordinário entre A e B, entre a empresa X e a empresa F, né? Pelo código, na sua versão atual, não há só aquelas hipóteses de que eu falei, que ensejam vinculação no sentido mais forte da expressão, mas também a decisão do recurso extraordinário avulso, em que se faz um controle difuso da constitucionalidade da lei. Essa lei criou essa possibilidade porque diz, por exemplo, no artigo 988, parágrafo 5º, inciso 2º, que cabe reclamação de decisão, de qualquer decisão que desrespeita o que terá sido decidido no Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. O que quer dizer isso? Quer dizer que é decidido num recurso avulso, né, sem que seja repetitivo. Então, cabe reclamação e mais. Lá no artigo 1030, inciso 1º, letra A, ainda existe uma regra que diz que se no meu recurso extraordinário eu estou querendo questionar uma tese, mas a decisão de que eu recorri já está de acordo com um recurso extraordinário que foi julgado antes pelo STF, o meu recurso extraordinário vai ser bloqueado, não vai ser admitido, né? Vai lhe ser negado seguimento no seu juízo de admissibilidade. Só por isso. Só pelo fato de eu, recorrente, estar questionando uma decisão que já estava de acordo com jurisprudência do STF. Não com jurisprudência, com uma decisão que o STF tenha antes proferido. Então, concluindo, né, fazendo uma observação, digamos, elogiosa a esse sistema novo que o Código propõe, criando, sim, precedentes vinculantes no sentido forte em algumas hipóteses, né, e em outras hipóteses dando mais força à jurisprudência, até a jurisprudência dominante, as súmulas, etc., permitindo que relator haja assim ou assado só em função de elementos que vêm da jurisprudência, agilizando assim o processo e etc., né. Nada disso, no meu entender, é inconstitucional. O que é inconstitucional é, sim, na minha visão, no meu entender, essa ausência integral de segurança jurídica em que nós vivemos hoje, né? Em que os tribunais decidem sem levar em consideração, na verdade, muitas vezes, a sua própria jurisprudência.